nós vamos para o L. O que é o L? L é a linguagem. A linguagem, a maneira como você fala, a maneira como você estrutura a sua fala. E a linguagem, ela tem a linguagem normal, que é o como você está falando, e tem aquilo que a gente chama de você ler as entrelinhas. A linguagem falada, como nós falamos, que a gente chama assim, a linguagem inespecífica, o você, não importa o que você está falando, a sua fala, a minha fala agora com vocês, ela é processada pelo hemisfério esquerdo. Você vai falando, mas existe um processamento da fala, da linguagem, que é processada pelo hemisfério direito. É aqui onde existe a estrutura que a gente chama assim, ler entre as linhas. Como é que você lê entre as linhas do que está sendo dito? O nosso cérebro direito, ele não percebe propriamente o conteúdo que está sendo dito, mas a forma do que está sendo dito. E aí existe uma coisa que a gente chama de linguagem sensorial. O que é a linguagem sensorial? É a linguagem visual, auditiva, e a gente usa um K para definir o sinestésico. Então, o cérebro direito, dentro de uma linguagem, você pode falar mostrando, e é por isso que eu estou desenhando aqui para você, para que o seu cérebro, aqueles que são mais visuais, gostam disso. Eles gostam de ver a imagem, gostam de ver o quadro, ele cuida da visão. Tem pessoas que têm preferência por isso. Então, elas são muito mais visuais, ok? Existem outras pessoas que cuidam do auditivo. Tem a outra estrutura que é a auditiva, ou seja, palavras auditivas. O que eu estou te dizendo, o meu tom de voz, o volume, a frequência, a cadência, a velocidade da fala, a entonação da fala, as pausas, tudo isso é percebido pela parte auditiva, que é também percebida pelo hemisfério direito. Todas essas que estou te falando dentro da linguagem é percebido pelo hemisfério direito. E existe o sinestésico, que é o nosso casinho, ele cuida da sensação e da emoção do que está sendo dito. Usar as palavras, a maneira como você se expressa, mobiliza o sinestésico, sensação e emoção. Então, quando eu sei usar a minha linguagem, aqui nós já aprendemos a reconhecer o hardware e o software. Ok? Nós temos o hardware e o software que está ligado ao quê? A minha neurologia, ok? E aí agora nós estamos entendendo um pouco da linguística, a maneira como nós falamos, o que nós falamos, e também se eu estou usando para me expressar palavras e conteúdos que são visuais, auditivos e sinestésicos, para que eu tenha, então, faça um uso global do meu cérebro como um todo. Então, note, eu tenho dor e prazer, eu tenho aqui dor e eu tenho prazer. Eu tenho luta e eu tenho fuga. Que estão ligados ao quê? Ao réptil. Eu tenho as minhas emoções, e eu tenho a minha estrutura lógica e a minha estrutura, vamos botar aqui específico, e aqui geral. Ok? Então, essa é a estrutura do nosso cérebro, de como nós funcionamos. Então, nós vimos o N, neurologia, nós vimos o L, que é a linguagem, e existe o P, de programação. Por que eu estou seguindo essa ordem?
porque ela faz mais sentido no nome em inglês, que é NLP, Neuro Linguistic Programming.